Oi, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mochilando Por Aí. Eu sou a Manur, lá do Instagram Manur Por Aí, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre largar um emprego estável para fazer intercâmbio. Qual vocês preferem? Eu já fiz a minha escolha lá atrás e continuo fazendo essa escolha o tempo todo, e eu vou contar um pouco para vocês de como isso rolou para mim. E é isso, vamos lá. Nos episódios anteriores, eu cheguei a comentar que eu conheci o intercâmbio de au pair logo depois de eu fazer uma viagem, é a minha primeira viagem sozinha para a Europa, onde eu conheci Paris, conheci uma cidade linda da Bélgica, conheci Amsterdã. E quando eu voltei, eu senti muito que eu queria viver alguma coisa muito mais duradoura e diferente de uma viagem, né, só que é tão passageira, em um país da Europa, de preferência a França, porque sempre foi a França. Então, era a França. Então, nessa época, eu trabalhava em uma empresa eu tinha um emprego extremamente estável, porque essa era uma empresa que eu ajudei a fundar. Eu não fui eu que idealizei a empresa, mas, assim, por alguma sorte, por, sei lá, por Deus mesmo, eu conheci uma pessoa na hora certa e tudo fluiu para que eu trabalhasse nessa empresa e que essa oportunidade incrível acontecesse. Então, não foi, assim, qualquer emprego. Foi uma empresa que eu ajudei a fundar do zero, ajudei a construir os valores, vi pessoas entrando, vi a cultura se instalando, acompanhei todo o desenvolvimento de marca, de conceito de marca. Então foi assim uma experiência riquíssima para minha área de profissional, né? Para quem não sabe, eu sou formada em design gráfico e eu atuei por um tempo, inclusive nessa empresa, como analista de marketing. Comecei como assistente e depois subi para analista de marketing. E foi a minha maior experiência até hoje na área, porque foi onde eu descobri de verdade o que eu gostava, quem eu era profissionalmente, para onde eu queria ir, que tipo de chefe eu queria ter, porque eu tinha uma líder incrível, a Kátia, inclusive, beijo, Kátia. Então eu nunca me imaginei saindo dessa empresa. Eu nunca me imaginei tentando coisas novas, porque ali eu tava sendo continuamente desafiada e eu tava conquistando coisas incríveis o tempo todo e vivendo aprendizados, muitos desafios pessoais. E, enfim, eu tinha uma boa relação com todo mundo, porque eu vi todo mundo entrar, então acabava que todo mundo me conhecia, e isso era maravilhoso. Porque ver algo crescer, enfim, que você fez parte é maravilhoso. Mas enfim. Além de mim, mais ninguém achava que eu ia sair. Meus pais não achavam, a minha irmã não achava, meu namorado não achava, os meus amigos do trabalho, da faculdade, ninguém achava que eu sairia desse emprego, porque ele parecia ser ótimo. E de fato, eu até então nunca tinha pensado. Mas quando eu voltei da Europa, que inclusive eu só fui porque a minha líder na época me deu uma força muito grande para que eu fosse viajar mesmo, para que eu juntasse a grana, para que eu estudasse o idioma. Até porque ela é muito assim, né? Agora em janeiro mesmo ela tá indo pra Califórnia fazer um intercâmbio de estudo de inglês e marketing, nada menos, nada mais que no Vale do Silício. Então, ter tido esse apoio dela foi crucial para que tudo acontecesse. Então, eu sou muito grata a essa época, a esse trabalho, a essa experiência, enfim. Até hoje eu tenho contato com ela, nós somos grandes amigas. Mas quando eu voltei da Europa, eu senti que uma parte minha tinha ficado lá. Então, as coisas começaram a se movimentar dentro de mim, mesmo trabalhando em um lugar incrível, onde eu senti que eu precisava de mais. E de março, que foi quando eu decidi fazer esse intercâmbio de au pair na França, e foi quando a pandemia começou, foi em 2020, né, aqui no Brasil, até dezembro de 2020 eu continuei trabalhando nessa empresa e eu fui comunicar a minha líder mais ou menos em setembro. Mas ela já sabia, porque eu já estava movimentando meu Instagram pro curso, pro rumo de alguma coisa, e eu já estava conversando com ela sobre as possibilidades. E ela nunca me disse pra ficar, nunca, apesar de que ela mesma já disse que queria, né? Ela sabia que ela não podia me pedir pra ficar, porque eu podia crescer mais, eu podia experimentar coisas incríveis fora, às vezes voltar ou não. Enfim, então até dezembro eu continuei trabalhando nessa empresa e nesse meio tempo foi o tempo de eu amadurecer a ideia. Então não foi assim, decidir vou sair. Até porque era um emprego incrível, um trabalho incrível, então era muito difícil abrir mão disso, né? Então de março a dezembro eu amadureci essa ideia, conversei com as pessoas que eu amo, orei muito, eu estudei muito as oportunidades, as possibilidades e decidi mesmo que eu largaria o emprego para viver o intercâmbio.
Quando eu comecei a pensar sobre isso, né, sobre a possibilidade de eu largar um emprego muito bom pra fazer o intercâmbio, a minha mãe achou que eu tinha surtado, porque eu tinha um emprego incrível e tava largando aquilo, e pra ela ter um emprego incrível na idade que eu tinha, ganhando o que eu ganhava, era, assim, surreal. Então eu não podia nunca largar aquele emprego. Mas à medida que eu fui amadurecendo, eu fui contando pra ela, né? É, por que que aquilo era importante, por que que eu sentia que eu tinha que largar, por que que eu queria viver aquelas coisas, que tinha a possibilidade de eu voltar. E no começo minha mãe não levou muito a sério, não, ela mesma falou. Apesar dela acreditar muito em mim, isso é muito visível na minha mãe, na relação minha e da minha mãe. Ela não. Ela falou, ah, não, deve ser alguma coisa que ela pensou agora e vai passar. Mas não passou, né? Tanto que quando eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ir, eu vou embarcar daqui 3 meses. Minha mãe sentou no sofá e falou, então você vai mesmo. Isso, gente, isso era. Isso era mais ou menos setembro, outubro de 2020. Eu crente que eu ia embarcar em dezembro de 2020, achando que a pandemia ia acabar, que a gente ia vacinar. Então, assim, foi um período X, mas eu não esqueci de nada do que estava acontecendo no mundo. Eu só estava tentando focar no meu processo de uma forma que ele fluísse. Então, nessa época, eu parei e falei isso pra minha mãe. Ela falou, cara, ok, agora eu acredito, porque isso não saiu da sua cabeça até hoje. Então, tipo, é isso. E aí, nessa época, eu comecei a me movimentar no trabalho, né? Pra sair desse emprego, avisei o RH, eu cumpri mais 3 meses pra realmente estar ali, participar, preparar o time, delegar algumas coisas, entender como ia funcionar a dinâmica aí quando eu saísse. Enfim, aconteceu. Eu ouvi de muitas pessoas que eu não estava sendo grata o suficiente, apesar de, né, algumas dessas pessoas me conhecerem muito, algumas delas não me conheciam muito e diziam coisas assim: nossa, você não tá sendo grata pelo que você tem, você tá procurando uma coisa que você nem sabe que vai dar certo, você tá jogando fora uma oportunidade incrível de vida, como você pode fazer isso na sua idade? Eu não tinha isso. Na sua idade, se eu tivesse isso na cidade, eu estaria não sei o quê. E aí eu ouvia aquilo e não fazia sentido pra mim. Eu falava, ok, você pode fazer isso, mas isso não faz sentido pra mim. Eu quero mais, eu quero conquistar coisas novas, conhecer novos lugares, novas culturas, conhecer pessoas diferentes, conhecer pratos típicos daquele lugar, viajar, ver paisagens. Enfim, eu queria mais do que só aquela rotina corporativa que por um tempo me pareceu incrível, fazer meus olhos brilharem, me fez achar que aquela rotina doida de trabalho, de se jogar de verdade num objetivo profissional, era tudo. Eu achava que aquilo era tudo. Eu tinha o maior exemplo de que aquilo dava certo, que era a minha líder. Mas em algum momento meu olhar parou de brilhar tanto para aquilo, porque eu ainda sou apaixonada pela área, trabalho na área. Hoje eu trabalho numa outra vertente do marketing, né? Agora eu trabalho oficialmente, né, só com design gráfico. Naquela época eu fazia alguns freelas de design gráfico, mas eu era analista de marketing, então trabalhava numa parte mais que pensa, numa parte mais estratégica e não na parte visual em si, como é hoje. Então, na medida que os meus olhinhos pararam de brilhar para aquela vida corporativa, os meus olhos para o intercâmbio começaram a brilhar muito mais e meu pensamento expandi mais em relação a isso. Os meus objetivos em relação ao intercâmbio começaram a vir e eu comecei a querer viver aquilo, ia planejar, ia guardar dinheiro, ia estudar francês. E aí tudo ao meu redor era sobre intercâmbio. O meu namorado fala que eu respiro intercâmbio, porque o tempo todo eu tô pesquisando alguma coisa, ou eu tô estudando alguma coisa, ou eu tô compartilhando alguma coisa na internet, muito sobre o meu pré-intercâmbio, né? Como você que me acompanha aqui talvez já saiba, que é como eu compartilho conteúdo no Instagram. Então, desde lá até hoje, eu respiro intercâmbio. E aí, sim, eu larguei um emprego para viver isso. E quando eu falo que eu largaria outras vezes e que eu estou fazendo isso constantemente, é porque desde que eu marquei para ir, que era em janeiro de 2020, era a data final para eu ir, né? 2021, aliás, 2 de janeiro de 2021. E eu não fui porque a pandemia não terminou, a vacinação não tinha acontecido ainda. Eu tive que começar a refazer meus planos. Eu tive que colocar o intercâmbio um pouquinho no bolso, trazer pra fora de novo aquela Manu que era mais corporativa, aquela Manu que
tinha que arrumar um emprego, que tinha que se manter aqui até as fronteiras abrirem. Porque até então as fronteiras entre Brasil e França e todos os outros países estavam fechadas. Então eu fiquei muito tempo em preparação. E nesse muito tempo eu tive que guardar o intercâmbio e começar realmente a procurar um novo trabalho, novos objetivos de carreira. E, gente, a minha primeira grande experiência foi nessa empresa, né, que eu saí para fazer o intercâmbio. E aí, de repente, eu me vi numa situação onde o intercâmbio não aconteceu. E eu tive que procurar outros empregos e isso me causou uma frustração muito grande. Mas eu tinha acabado de começar a fazer terapia. E eu comecei a fazer terapia faltando um mês para eu sair dessa outra empresa que eu tava. E foi perfeito, foi no timing perfeito, porque quando eu comecei a terapia, eu já tinha a ideia formada de que eu queria sair da empresa e fazer um intercâmbio. Então a minha terapeuta sabe que eu respiro intercâmbio. E quando a minha reserva de emergência acabou, que foi em março de 2021, e eu tive que voltar a procurar emprego, eu fiquei 3 meses aí focando no intercâmbio, pesquisando de tudo, fazendo uns freelas, então tinha uma graninha ali rolando. Voltei a morar com os meus pais, voltei a morar com a minha mãe, depois eu fui morar sozinha, agora eu moro com meu namorado. Enfim, foi muito frustrante eu ter que voltar a procurar emprego, né? Mas eu voltei. Fiz muitas entrevistas, aprendi muito sobre isso de novo, até porque eu não tinha passado por esse processo de muitas entrevistas, né? Procurar um trampo, me reposicionar no mercado depois da minha grande experiência com marketing. Então eu tive que aprender o movimento do mercado, organizar meu portfólio. Foi uma loucura, uma loucura. E eu fiquei uns 2 meses procurando trampo. E eu achei um ótimo trabalho, mas não era ainda o que eu queria. Eu já falei disso algumas vezes, eu acho que aqui em outro episódio do podcast, mas também no Instagram. Não era o que eu queria, mas era o que eu tinha naquele momento, então eu tive que abraçar. E aí, nisso, eu coloquei o plano de intercâmbio no bolso, mantive ali tudo em stand-by pra não surtar também, né? Porque eu não tinha nem previsão das fronteiras abrirem, então, enfim, tinha que focar na Manu Designer, na Manu Profissional. Aí eu saí dessa empresa para trabalhar com uma grande pessoa também, que eu trabalhei por um tempo. Trabalhei até o fim desse ano de 2021. A gente entrou agora em 2022, né? Pra quem não tá situado aí nas datas da data de estreia desse podcast. Então, eu fiquei aí trabalhando como designer por um tempão. Mas o intercâmbio ainda é um plano, né? O intercâmbio ele ainda tá sendo planejado. Atualmente, eu acabei de ser contratada e eu nem falei disso ainda para as pessoas, mas eu acabei de ser contratada por uma empresa incrível. Eu vou começar a semana que vem e meu plano de embarque é entre maio e julho, né? Entre março e julho, mais ou menos, desse ano. Então, eu ainda tô trabalhando. Eu larguei alguns empregos, eu fui demitida de outros, eu saí de outros para viver o intercâmbio, ou porque eu precisava mesmo. Mas acho que contando tudo isso, eu só tenho eu tenho uma única certeza, que é, se você tem um sonho, eu acho que depois de você colocar no papel, entender bem o que você quer, os objetivos que você quer, pra mim valeu muito a pena ter largado tudo e continuar largando tudo pra viver o intercâmbio. Hoje eu tenho um plano de conciliar, né, a minha carreira com o intercâmbio. Antes eu achava que não. Até porque na primeira empresa que eu saí, que era um emprego super estável, eu saí porque eu queria viver o intercâmbio e não dava pra eu levar a empresa comigo. Precisava de mim presencial. Mas agora eu já tô em modelo remoto há muito tempo, então eu sei trabalhar à distância, tenho a minha organização pessoal. Então eu pretendo levar o meu trabalho, conciliar trabalho, carreira, com o intercâmbio e trabalhar de lá no tempo que eu tiver, não no tempo que eu tiver livre, mas eu quero poder fazer as duas coisas acontecerem, né? Então é possível, dependendo do tipo de trabalho que você tem, da sua disposição, da empresa que te contratou, do formato de contrato que vocês têm, né? Se é freelancer, se é PJ, se é CLT. Mas eu ainda largaria tudo para viver o intercâmbio, porque eu quero muito essa experiência, eu acho que ela vai me enriquecer muito, eu acho que eu vou voltar outra pessoa, uma pessoa ainda mais madura, eu diria, com mais experiências, com uma outra língua, com mais oportunidades. Quem sabe poder trabalhar em uma empresa francesa, quem sabe poder trabalhar com comunicação internacional, que é um dos meus grandes planos, né, com design internacional. É um plano, e eu quero que esse plano se concretize, então eu tô eu tô criando o meu caminho pra isso, sabe? Se você também tá com essa dúvida, se você tá passando por esse momento de decisão, de sair ou não de um emprego estável,
eu vou te dizer que não tem uma resposta certa. E fazer um intercâmbio não é a resposta certa, ou ficar na empresa que você tá não é a resposta certa. Depende do que você quer pra você. Eu acho que em algum momento eu ia querer sair daquela empresa que eu amava muito pra poder conhecer o mercado, pra poder viver coisas fora daquilo que eu já conhecia como seguro. Até porque, pra mim, o seguro não me atrai. Eu gosto muito da ideia de descobrir, de explorar, de estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Então, como eu já me conhecia, eu sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, então o intercâmbio só estava adiantando essa coisa que eu já sabia que ia acontecer. Então é um processo de autoconhecimento, né? Você precisa pensar nos seus objetivos, se você vai fazer um intercâmbio e vai voltar para se reposicionar no mercado. E se você vai voltar igual ou vai voltar diferente? Você vai voltar para fazer a mesma coisa ou não? Você vai voltar para tentar jobs internacionais, então você precisa de uma outra língua. Então você sabe que durante o seu intercâmbio o seu foco vai ser esse. Ou você vai para não voltar mais, para tentar a vida lá, trabalhar com o que tiver até você conseguir se reposicionar na sua área profissional, né? De formação. Então, assim, vai muito dos seus objetivos. Eu não vou te dizer para largar o emprego para viver o intercâmbio e não vou dizer para você ficar na empresa para não ir fazer o intercâmbio. Porque eu acho que você precisa se conhecer, colocar os seus planos e objetivos no papel antes de qualquer coisa. Então, pensa no que faz o seu coração pular, o que faz os seus olhinhos brilharem. E eu acho que é seguindo isso, esse sentimento. Se você é cristã, né, se você acredita em Deus, pede direcionamento de Deus, porque eu acho que essa é uma decisão muito importante pra gente tomar de um segundo pro outro. O meu tempo de amadurecimento, maturação, levou meses até eu decidir mesmo. E nesses meses eu me planejei, juntei dinheiro, estudei. Então, eu não larguei e fui. Eu decidi, me capacitei, me organizei e aí eu deixei meu emprego e teoricamente iria. No caminho, até você tomar essa decisão de fato, tornar ela palpável, né, de fato acontecendo, muita coisa pode acontecer e mudar dentro de você, muitas prioridades podem se realocar na sua vida. Então, se você planeja deixar um trabalho para fazer um intercâmbio, conversa com a empresa, conversa com seus pais, conversa com o seu namorado ou namorada. Às vezes tem a possibilidade de você fazer o intercâmbio e voltar e ter aquela vaga com você garantida, né? Se você for um bom profissional, eu tenho certeza que a empresa pode considerar isso. Até porque, cara, você vai ter outra língua, você vai ter uma experiência de vida incrível. Então, se a empresa não te quiser, você pode ter certeza que você vai voltar e outras vão te querer. Então, converse com as pessoas que você ama, amadurece muito essa ideia. E segue aí o seu coração, mas também pensa bastante, amadurece a ideia, porque tenho certeza que você vai chegar numa decisão boa. No fim, é tudo sobre quem você quer ser, para onde você quer ir, o que você quer conquistar, o que faz seu coração vibrar, os seus olhinhos brilharem. E eu acho que esse é o caminho certo. Bom, gente, para esse episódio, eu acho que é isso. Eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. E eu tô com outros episódios vindo aí nas próximas semanas. E o lançamento da Mochilão do Shop, né? O lançamento da Mochilão do Shop vai acontecer provavelmente na última semana de janeiro. E eu quero que vocês estejam super ansiosos, assim como eu tô. E eu vou postar todas as novidades, todos os planos lá no Instagram da Mochilão do Shop, que é @mochilão do Shop. E se vocês também quiserem sugerir um tema para os próximos episódios, é só me mandar um direct pelo Instagram. E se vocês também quiserem repostar esse episódio nos stories e me marcar pode Mochilando por aí, marcar Mochilando Shop, vai ser incrível, eu vou repostar todos. E eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Beijinhos!